Fazenda, Guido Mantega. Oi, ministro, seja muito bem-vindo ao All News. Bom dia Raquel, Josias, Thales. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Ministro, Donald Trump está prometendo uma série de decretos assim que tomar posse. E um deles, da área econômica, é bastante questionado, que ele promete um aumento de tarifas para o próprio NAFTA, meio que explodindo essa área de livre comércio, está falando em 25% para produtos mexicanos, produtos canadenses, também está falando de uma deportação em massa de imigrantes, o que vai afetar a força de trabalho dos Estados Unidos. Eu queria um pouco da sua avaliação sobre esta política econômica de Donald Trump. Ele está falando ali numa política comercial protecionista, com aumento de tarifas, uma política comercial que vai implicar um país que quer combater a inflação, mas que vai tirar força de trabalho de dentro do país. Bom, nós temos que separar quais são as ameaças do que realmente ele pretende fazer, né? Eu acho que ele está fazendo um jogo, talvez até um jogo duro, mas acho que é inteligente porque ele quer, por exemplo, é, ter vantagem sobre os países que estão utilizando o mercado interno americano, né? Que é o caso do México e o caso do Canadá, né? Quer dizer, ultimamente o México tem aumentado muito as exportações para os Estados Unidos, inclusive substituindo a China, que tem sido, digamos, contida por tarifas mais elevadas, né? E com isso, o México está exportando quase 500 bilhões de dólares por ano para os Estados Unidos. 480, se não me engano, é um número preciso. Superou a China, que antes era a maior exportadora, e agora a China está exportando 380 bilhões de dólares. Vem caindo a sua exportação. Eu acho que sob a China, sem dúvida, os Estados Unidos vão colocar novas tarifas. Eu não sei se todas essas que ele está falando, porque ele deve saber que se ele fizer isto, ele vai causar um problema inflacionário interno que vai afetar a popularidade, porque a população que já se queixa da inflação nos Estados Unidos, a inflação do passado que continua exercendo resultados, né, não vai gostar de ter que pagar mais para comer, para vestir, para aluguel e tudo mais. Então, eu acho que ele não vai ser tão duro, ele vai aumentar as tarifas para a China e agora ele está em vias de negociar um novo NAFTA. É isso que ele está fazendo. Ele quer que o México e o Canadá, que também aumentou muito as exportações, prevalecendo dessa situação que eles têm privilegiada, né, de pagar menos tarifas no NAFTA, ele vai colocar e possivelmente poderá colocar sim uma tarifa de 25%. E que o México vai ter que engolir, que o México depende muito do desempenho dos Estados Unidos. Quer dizer, a exportação do México para os Estados Unidos é fundamental para explicar o bom desempenho econômico que o México teve nos últimos anos. Então, isso ele fará, né? Então, ele não vai anexar o Canadá, quer dizer, ele ameaçou, né? Ele está fazendo uma política que no início do século XX foi praticada pelo governo do Theodore Roosevelt, que chamava Big Stick, né? Acho que as pessoas não se lembram mais. O Theodore Roosevelt governou os Estados Unidos de 1901 a 1909, né? E a política dele era essa, dizer, mostrar um grande porrete, Big Stick, para defender os interesses americanos, expandir as ações da Marinha Americana no exterior e tudo mais. Então, acho que o Trump está inaugurando uma nova política do Big Stick. Mas o Big Stick também, com uma mão mostra o porrete e com a outra mão mostra a cenoura. Então, você tem que escolher o que você vai aceitar. Você vai aceitar Qual os será, termos que. qual será a consequência dessa política econômica do Trump para a economia brasileira? Então, para a economia brasileira, não vejo assim.
essa política de aumentar tarifas de importação não nos afeta. Nós temos déficit comercial com os Estados Unidos. Não creio que ele vai querer colocar tarifas sobre os produtos brasileiros, né? Embora o Brasil seja um país que está concorrendo com os Estados Unidos nas exportações para a China, tá certo? Então, não vejo o problema conosco, acho que não será por aí. O problema conosco, acho que será mais na área dos BRICS, na área de alguma proposta que possa diminuir a ação do dólar no comércio entre países, tá certo? Mas como essa história da moeda dos BRICS não é algo palpável, não é algo realizável, a substituição do dólar não é realizável, né? Então acho que também não vai muito longe nessa questão. Eu acho que ele pode nos prejudicar, talvez em alguma questão ligada ao Ministério a Secretaria do Estado, aonde o Marcos Rubio será o secretário do Estado, e ele não gosta muito do Brasil e tem alguma ligação com a família Trump e tudo mais. Mas do ponto de vista econômico, sim. Josias, não pode haver, o senhor está negligenciando. Josias, só um minutinho. Só antes de você fazer a pergunta para o ministro, eu só vou chamar um rápido intervalo para quem está nos assistindo na TV. É bem curtinho e vocês estão observando aí, ó, a cerimônia de inauguração de Trump quase começando, com o comboio aí chegando. Ele e Biden já estão a caminho do Capitólio. O Capitólio já se enche de gente para o início da cerimônia. É bem curtinho. E para você que está no YouTube, a gente segue sem parar. Josias, por favor. Não há o risco, ministro, de um efeito indireto sobre a economia brasileira se o Trump leva ao pé da letra a pretensão de sobretaxar produtos chineses, por exemplo? A China vai buscar novos mercados para os seus produtos. E hoje invadem aí todas as praças no planeta, não é? Isso não pode levar a uma derrama de produtos chineses no Brasil e, em consequência, até industriais brasileiros vão procurar o governo em busca de proteção, como fizeram, aliás, os produtores de automóveis diante da chegada do carro elétrico chinês no Brasil? Josias, isso já está acontecendo. Já há uma derrama de produtos chineses no Brasil, na América Latina como um todo, inclusive a China está substituindo o Brasil, por exemplo, na Argentina e outros países latino-americanos. Nós estamos perdendo comércio, não é? Principalmente de manufaturados para esses outros países. Então, isso já está acontecendo. É um problema que ameaça a indústria brasileira. Quer dizer, nós temos uma situação ambígua com a China. Por um lado, ela é importante, porque ela absorve, ela é o maior parceiro comercial do Brasil, mas, por outro lado, ela vem colocando produtos muito baratos no mercado nacional. Por exemplo, aço barato, né? Automóveis, né? Que prejudicam a produção brasileira, sim. Ministro, mil desculpas ter que interromper o senhor, mas a gente precisa voltar do nosso intervalo para a televisão. Estamos voltando ao vivo aqui no canal UOL, com as imagens, muito provavelmente, estou tentando aqui reconhecer, TV ao vivo é assim mesmo, de Donald Trump chegando à Casa Branca para a sua cerimônia de posse. Estamos ao vivo tentando identificá-lo aqui, ele vem acompanhado de Joe Biden. Eu me despeço aqui do ministro Guido Mantega.